Olá, bem-vindos a mais um IntoCast, o podcast do Into, o seu canal de informações da saúde e curiosidades sobre o funcionamento do nosso instituto. Hoje nós falaremos sobre a escoliose e para isso nós temos aqui o Dr. Luiz Eduardo Carelli, o cirurgião de coluna do nosso instituto. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro, pelo convite e estaremos aqui para esclarecer a população várias dúvidas. Que ótimo. Eu queria começar a nossa entrevista, doutor, perguntando o que é a escoliose. Isso é muito importante. Eu acho que a população, primeiramente, deve entender que nós temos duas curvas na coluna que não são escoliose. E às vezes isso confunde muito. Então eu trouxe aqui um modelo anatômico que na coluna lombar, essa parte de baixo da nossa coluna vertebral, nós temos uma curvatura chamada lordose, que todo mundo tem, a natural, e uma cifose na região dorsal, com uma concavidade para frente. Então essas curvaturas, muitas pessoas chegam no nosso consultório dizendo eu tenho uma escoliose, eu tenho uma cifose, e na verdade são curvaturas normais. Só quando essas curvaturas elas diminuem ou aumentam muito que podem ser doença, patologia. E a escoliose é que tipo de anormalidade na coluna? Muito bem, isso que nós vamos falar hoje. Então, olhando de costas a nossa coluna vertebral, aqui nós temos os processos espinhosos, né, que nós podemos até palpar. Então, o normal é não ter nenhum desvio lateral. Quando a pessoa tem algum desvio lateral da coluna, aí sim nós estamos falando de escoliose, que é um desvio lateral. E ela dói? A escoliose dói? Essa curvatura? Olha, depende. Normalmente, em crianças e adolescentes não dói. E aí nós vamos até falar no diagnóstico que às vezes ocorre um retardo porque não dá sintoma. Mas se ela não tratada ou descoberta mais no adulto ou na terceira idade, às vezes se dão conta, além da escoliose, se formam degenerações no disco e degenerações nas juntas, que são as articulações, que podem comprimir estruturas neurais e causar dor. Sim. Então, no início não dói, nas escolioses que acometem a adolescência e as crianças, né? Num grupo maior chamado de escoliose idiopática. Mas se ela tiver um ângulo muito grande, pode causar sintoma doloroso, ou no adulto ou na terceira idade. O senhor falou de jovem, falou de adulto e de terceira idade. A escoliose ela é prevalente mais em alguma faixa etária? Olha, ela tem uma prevalência global ao nível mundial em torno aí de 2% da população pode ter algum grau de escoliose, que às vezes não precisa nenhum tratamento específico e às vezes a pessoa nem sabe que tem. Então essa é a prevalência na população global. De 1%. 1 a 2%. Mas quem é esse grupo? São mais jovens? Ela aparece mais em idosos, mais em homens, mais em mulheres? Muito boa pergunta. Nos adolescentes e pré-adolescentes, ela é a faixa que aparece mais. Sim. Pode aparecer em criança, até em recém-nascido. Muitas vezes até uma radiografia de tórax, se a criança ainda está ou está hospitalizada, ou ocorre visualmente os pais veem alguma deformidade na coluna, alguma elevação. E isso aí é mais comum no adolescente. Então pode acontecer em criança, muito mais novinha, se ela nasce com algum problema congênito, que nós chamamos de escoliose congênita. E existem outras formas também. Às vezes a criança tem alguma síndrome, uma síndrome genética, ou tem associação com alguma desordem neuromuscular, que um exemplo seria as crianças com necessidades especiais, aquelas com algum grau de paralisia cerebral, onde a falta de controle muscular do tronco gera o aparecimento dessas curvas. É a consequência. Seria uma consequência. E quais outras causas da escoliose que a gente pode ver? Outras causas de escoliose
são aquelas relacionadas já no adulto com mais idade, a terceira idade, onde um pequeno desvio que não precisou ser tratado ou que foi não observado durante a adolescência e se prolongou na idade adulta, ou uma pessoa que começou a ter muito degeneração dos discos, aí ela aparece chamada escoliose degenerativa ou escoliose do adulto. E aí sim, essa pode ter um fenômeno doloroso no futuro, tanto de dor na coluna em si, quanto de dores de compressões das raízes neurais irradiada para os membros inferiores. Existe alguma causa externa para a escoliose? Tipo hábito de vida ou prática de exercício, ou a falta da prática de exercício? Olha, essa é uma dúvida e uma pergunta, porque às vezes o adolescente chega na consulta, né, aqui no nosso hospital ou no consultório dos especialistas, e os pais, olha, apareceu essa escoliose, será que a criança, minha filha, meu filho não estava usando uma mochila só de um lado do ombro, de uma forma incorreta, ou a postura para jogar videogame? Hoje em dia as crianças gostam muito, né, de jogar videogame, a gente tem uma mudança nos hábitos, né, ou não faz o exercício e está aparecendo a escoliose. A escoliose verdadeira, que a gente chama de estrutural, que além da curvatura da coluna existe uma rotação, isso a gente avalia além do exame físico, né, que um teste de inclinação da criança, isso é muito importante, com radiografias. Então existe muito um mito, uma má postura, uma postura viciosa no sofá, na cadeira, isso atividade tudo, laboral. Atividade laboral também, às vezes um trabalhador, a pessoa que trabalha no escritório, isso tudo pode gerar o que a gente chama de escoliose postural, que normalmente é flexível, que vai se autorresolver fazendo atividade física. Alguns casos vai precisar de alguma recomendação fisioterápica, mas não é uma escoliose verdadeira que vai precisar de uma intervenção médica indicada, diagnosticada e prescrita por um ortopedista. E por falar em diagnóstico, como que é feito o diagnóstico de uma escoliose? Olha, o diagnóstico da escoliose, ela necessita, antes de tudo, que seja precoce. Então, o exame físico, que muitas vezes o ortopedista, especialista em coluna vertebral, vai realizar no consultório, que é um teste bem simples de inclinação do tronco. Então, quando nós pedimos para a criança inclinar o tronco para frente, a gente vai apresentar imagens dessa. Isso vai aparecer teste, aqui, né, agora para a gente, né? Uhum. Aqui no fundo vai aparecer essa imagem. E vai acontecer uma elevação. A elevação de um dos lados, né? Que a gente isso, tá de algum dos lados, né? De algum dos lados, né? Eu vou mostrar aqui no modelo, porque ela inclina para o lado, né? Tem uma inclinação lateral, que nem eu expliquei, mas existe uma torção, né? A coluna roda, então uma deformidade chamada tridimensional. Então ela inclina para o lado, faz uma rotação e às vezes inclina um pouco para frente ou para trás. E na coluna dorsal, essa elevação que a gente chama de giba é pelas costelas. E na região lombar, também um pedacinho do osso da nossa coluna, o processo transverso, também pode ficar saliente. Sim, essa imagem que a gente está vendo aqui, correto? Essa imagem aí. E o tronco também. E o tronco vai ter uma simetria. Então, normalmente, a criança vai ter uma simetria do tronco, né? Entre o tronco e os braços vai ter uma cintura de um lado mais acentuada e do outro com um recorte, entendeu? Uma concavidade. E isso os pais podem até observar, né? Então, normalmente, se os pais podem ficar atentos, né, nas crianças em torno aí de 10, 11 anos de idade, as meninas e os meninos de 12, 13 anos de idade, fazer esse teste, né? É um teste que até os médicos às vezes fazem em escola, só que a validação disso, tem estudos que mostram que tem
um bom retorno de diagnóstico geral e outros nem tanto, né? Então é importante, assim, os pais, os educadores físicos, as pessoas familiares que estão perto da criança, sempre olhar as costas da criança em casa e notando alguma alteração, levar no especialista. E como que trata esse tipo de deformidade? Quais são os tratamentos? Isso é importantíssimo. Porque, às vezes, os pais ficam muito preocupados com qualquer curvatura. Então, primeiro tem que saber a etiologia. Então, nós vamos falar aqui mais da escoliose chamada idiopática, que é um termo geral que a gente utiliza quando não tem uma causa definida, né? Mas a gente sabe que tem uma certa associação familiar. Então, se os pais ou algum parente tem chance de a criança ter, tem alguma base genética, né? Tem alguns estudos, né? E até trabalhos científicos, né? A nível de mestrado e doutorado que foram desenvolvidos aqui no Instituto por especialistas, né? Do nosso centro. E o importante é não assustar, né? Porque existem escolioses que têm baixo valor de ângulo. Então, nós vamos mostrar aqui um exemplo de uma radiografia, né, que se pede. E quando o ângulo ele é um ângulo com menos de 20, 25 graus, às vezes nós só observamos. O que significa isso? Acompanhar. Então, a criança vem numa consulta, depois de 4 meses, realiza um outro exame de imagem para avaliar se houve progressão. Então, quando esse ângulo é acima de 20, 25 graus, e a criança ainda não atingiu essa maturidade esquelética, ela ainda está em fase de crescimento, principalmente antes da menarca em crianças, né, antes da primeira menstruação, então ocorre um cuidado maior, porque tem um fator de progressão. Então, quando essa curva passa de 20 graus, normalmente a gente precisa colocar um colete. E o colete ele é muito importante. Então, eu vou dar aqui um recado para as crianças e adolescentes que estão usando o colete ou que vão começar a fazer o uso desse aparelho, que ele é um aparelho temporário. Vocês vão usar o aparelho de uma forma correta, indicada pelo especialista, de várias horas por dia, às vezes até para dormir, e ele vai servir para impedir que se progrida, que piore a curvatura. Muitas vezes não corrige, mas impede a progressão, que esse grau não chegue em 45 graus, 50 graus, que motive uma cirurgia. Então, Pedro, no nosso podcast aqui, nós fazemos um alerta que o diagnóstico precoce é essencial e aderir ao tratamento chamado conservador com o uso do colete é essencial. Correto. A gente vai estar passando para vocês imagem também do colete aqui. Então, a função do colete é de conter o agravamento dos graus de torção, é isso? Perfeito. Então, esse grau de escoliose ele vai diminuir a sua progressão. Em alguns casos, com muita flexibilidade, que a curva não é tão rígida, pode até corrigir um pouco, existe isso, mas o objetivo principal é não deixar piorar. Eu trouxe até um modelo de uma boneca, né? Que não fui eu que mandei fazer, isso aí é vendido, né? E isso aqui facilita muito as crianças, os adolescentes poderem usar. Porque a gente sabe hoje em dia que às vezes está muito relacionado bullying em ambiente escolar e outros ambientes, mas vocês podem usar isso até por cima da roupa, não precisa esconder. A maioria dos coletes eles são mais baixos, lógico que tem uns que a gente vai apresentar aqui que precisam vir um pouco mais em cima, próximo do pescoço. Mas isso aqui é um modelo de colete que essa bonequinha está usando. Olha como é que ela está até feliz usando. A criança, o adolescente pode tirar o colete para fazer esporte, que isso é benéfico. Isso é outra coisa outro tópico que nós vamos abordar. Então, a atividade muscular também é importante. E alguns casos que a criança não tem um horário adequado ou sente algum desconforto na musculatura, né, paravertebral ao redor da coluna, nós acrescentamos uma fisioterapia para deixar a coluna flexível, a musculatura com uma tonicidade. É um trabalho em conjunto que às vezes é necessário.
Então, o uso do colete é um tipo de tratamento, a fisioterapia Em alguns casos, e tem mais a prática de exercício? isso, exercício. Isso não. O uso do colete, a criança vai tirar, ela pode brincar, pode fazer qualquer tipo de atividade esportiva, não tem nenhum Não há tipo de restrição. restrição. Isso é Só importante. vai tirar o colete para fazer atividade esportiva, porque se correr e cair, o colete é um pouco rígido, pode machucar. Então tira a órtese, né? Esse aparelho, ele é removível e a criança pode continuar a fazer as atividades, deve ir para a escola com ele, né? Isso é importante. Às vezes tem que se conversar muito os pais, às vezes a necessidade de conversar com um psicólogo, uma equipe multidisciplinar durante esse tratamento da criança. Correto. A fisioterapia, o uso do colete e cirurgia. Tem tratamento cirúrgico para Olha, escoliose? tem, e isso gera um certo temor, né? Um medo, né? Por vários aspectos, né? Existe um estigma, eu vou operar minha filha, o meu filho vai fazer uma cirurgia de coluna que tem um certo riscos, tem riscos de qualquer cirurgia, mas como é uma cirurgia de uma complexidade maior, tem que se tomar todos os cuidados para minimizar os possíveis agravos. Sim. É um único tipo de cirurgia para tratar a escoliose? Ah, não, vocês estão vendo aí, vocês vão analisar que o padrão que a gente chama padrão ouro significa o seguinte: numa criança que já tem mais de 8 anos de idade, normalmente a gente já faz uma cirurgia definitiva, né? Acima de 8, 10 anos de idade, muitas vezes nós utilizamos hastes, instrumentos que vão fixar a coluna na vértebra, chamado de parafusos, ganchos e outros instrumentais cirúrgicos, que o objetivo principal é impedir a progressão. Lógico que, com o advento das novas tecnologias que foram se agregando nas últimas 3 décadas, antigamente, nós temos até um museu aqui no nosso instituto, né, na comemoração dos 50 anos do Instituto Nacional de Traumatologia, temos vídeo, né, sobre isso. Antigamente se realizavam-se hastes que tinham poucos pontos de fixação na coluna e necessitava de botar um gesso. E o paciente tinha que ficar a maior parte do tempo deitado. Então esse mito agora diminuiu nas últimas décadas. E colocando os parafusos, colocando hastes, enxerto, estabilizando a coluna, normalmente essa curva ela vai parar de progredir. E durante o tratamento cirúrgico, o principal objetivo não é estético, mas acaba melhorando o equilíbrio do tronco, melhora a rotação. Então, a análise corporal também da criança e dos familiares fica muito satisfatório com as técnicas cirúrgicas mais modernas. Então, o objetivo da cirurgia para a escoliose é conter, diminuir o acentuamento da curvatura a partir de implantação de hastes com parafuso. Isso, hastes, parafusos ou outros dispositivos, perfeito. E enquanto recebi meu diagnóstico de escoliose, usei o colete, usei de modo incorreto, não aderi à fisioterapia, e hoje a minha indicação é de fazer a cirurgia para a minha escoliose. O que eu preciso fazer nesse período pré-operatório para me ajudar lá no pós-operatório? Olha, isso é muito importante, né? Tiveram trabalhos aqui também mostrando que o treino físico pré-operatório, não parar de fazer os exercícios físicos, aumenta a capacidade cardíaca e respiratória, e esses adultos jovens, ou com mais idade, ou crianças e adolescentes, eles vão poder ter uma melhor resposta no pós-operatório. Por quê? A cirurgia, a indicação cirúrgica, não é uma indicação por estética. Muitas das vezes essas curvas que passam de 40 a 45 graus, elas vão continuar progredindo na idade adulta. Por isso que tem indicação cirúrgica. E essa torção da coluna, esse desvio da coluna pode comprometer o campo pulmonar.
como vocês estão vendo nessa imagem. Então, graus acentuados podem atrapalhar a função pulmonar, podem atrapalhar até a função cardíaca e diminuir a troca respiratória. Então, por isso que se indica a cirurgia. Entendi. E então manter a atividade cardiopulmonar no período pré-operatório é algo indicado. Algum outro profissional, família, pessoas do redor dessa pessoa que tem a escoliose, pode ajudar de alguma forma para esse Eu paciente? acho que pode sim, levando ao tratamento médico, né? Existem alguns centros, né, no Brasil que estão capacitados. E quando eu digo assim capacitado, não é só ter o médico especialista, né? São centros que necessitam de atenção multidisciplinar, e eu vou dizer aqui o porquê. Na cirurgia em si, precisa muitas vezes, e na maioria dos casos, uma monitorização neurofisiológica, né, por segurança, né, em alguns procedimentos, a grande maioria a gente utiliza, que diminui o risco neurológico, como uma paralisia, né, dos membros inferiores, normalmente é o risco pior. Mas outros riscos graves, como infecção hospitalar e outros clínicos, também podem advir do tratamento cirúrgico. Aí quais são os outros profissionais que podem estar cooperando nesse período? Então, nesse período pré-operatório, é importante também os clínicos, né? Os médicos clínicos, e se for criança, adolescente, os pediatras são fundamentais. Ter equipe de CTI, né? Unidade ou uma unidade intermediária para receber esse paciente. E às vezes as curvas são cirurgias muito demoradas ou curvaturas muito rígidas, que o paciente precisa fazer até em 2 estágios o procedimento cirúrgico. Então, aqui no nosso instituto, às vezes a gente recebe pacientes não só aqui do Rio de Janeiro, mas de outras unidades da federação, de casos complexos, que necessita de estagiar a cirurgia. E nesse estadiamento da cirurgia, o paciente se recupera entre uma fase e outra. E às vezes ele precisa usar até um aparelho na cabeça, porque às vezes parece estranho para quem não está acostumado, né? Um halo como se fosse uma coroa, é um halo provisório. E a gente tem uma parte educacional que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Que eu sei que você vai me perguntar. Que as crianças e os pais têm que assimilar uma informação nova, né? Então, uma informação nova. Meu filho vai usar uma tração durante ou antes da operação para expandir essa coluna, para minimizar um risco neurológico e o pulmão também poder ter uma melhor troca gasosa e a criança poder ganhar mais peso. Chama-se tração craniana. Isso pode ser feito deitado, pode ser feita numa cadeira. Então, essa criança, durante 2, 3 semanas ou mais tempo, vai ter um apoio nutricional. Então, vai ter uma melhor condição nutricional, ela ganha peso, vai estar mais preparada para a cirurgia ou entre as cirurgias estagiadas. Então, a gente precisa do pediatra intensivo, clínica, nutricionista, apoio psicológico, o psicólogo também atuando, o fisioterapeuta fazendo a reabilitação não só motora, mas respiratória, além dos ortopedistas especialistas. A gente viu que a indicação cirúrgica ela se dá mais também quando tem comprometimento das partes moles, que essa curvatura faz uma pressão no pulmão ou no coração. A altura, o nível da escoliose ao longo da coluna, tem segmentos que são mais graves, mais difíceis, ou independente da curvatura ou da indicação cirúrgica, tem a mesma gravidade, a mesma delicadeza? O risco, né? Isso é uma pergunta boa. Ela é mais comum na região torácica, né? Dorsal, coluna dorsal e lombar. Na coluna lombar, na parte mais baixa, nós não temos mais a medula espinhal, que é o feixe principal de impulsos neurais que passam dentro da coluna óssea, né? A medula espinhal. Então, nós vamos ter mais raízes neurais.
então tem menos risco. Na coluna dorsal, ou se a escoliose chega perto da coluna cervical, onde já passa esse feixe central de informação, tanto de sensibilidade quanto de motricidade, um edema neural durante a correção, um trauma dessa magnitude na medula, que a própria monitorização não exclui o risco, ela minimiza os riscos, mas pode acontecer um infortúnio desse, né, de perda de força para os membros. Na região dorsal e perto da região cervical tem um risco um pouquinho maior. A gente está muito acostumado, os especialistas aqui recebem um treinamento de alto nível técnico durante vários anos e a grande maioria tem transcorrido com bastante sucesso. Doutor, os cuidados no pós-operatório são tão importantes quanto o próprio ato cirúrgico para uma recuperação de melhor resultado? Não, com certeza. O porquê? O objetivo da cirurgia, que é corrigir parcialmente ou totalmente, mas equilibrar o tronco e evitar que essa curva vá piorando durante os anos, vai fixar a coluna. Então, aonde vai ser fixado, vai diminuir um pouco a mobilidade do tronco. Mas não é porque vai diminuir essa mobilidade do tronco que o adolescente, a criança ou o adulto com mais idade, ele não vai estar apto a fazer uma atividade física. Na grande maioria das vezes, ele vai ter um acompanhamento médico. No início, tem que estar muito focalizado a família em realizar curativo, cuidado com a ferida operatória, qualquer sinal de inflamação dos pontos, voltar ao hospital até antes do tempo preconizado para excluir qualquer possibilidade de infecção do sítio cirúrgico. É doloroso o pós-operatório? Olha, criança e adolescente normalmente não queixam muito de dor, não. É uma característica deles. Pode ter é muito individual, cada pessoa tem um limiar para dor, mas normalmente os 3 primeiros dias, que é um pouco mais doloroso, né, do corte, né, chamada incisão cirúrgica, é administrado de forma endovenosa os analgésicos. A pessoa, né, a criança consegue suportar bem. E depois dali não tem muita dor. E com relação à mobilização no leito? Isso é um protocolo de reabilitação precoce que nós temos no Instituto e em vários hospitais ao redor do mundo também é preconizado. Já sentar precocemente, no 2º ou 3º dia já ficar de pé e andar. Essa mobilização diminui a dor, diminui os edemas corporais. Isso tudo favorece uma alta precoce para casa e uma reabilitação tão boa quanto. E generalizando muito aqui que eu estou falando, mas quanto tempo do tempo da cirurgia até essa pessoa recuperar as atividades diárias dela? Então mais ou menos assim. Se uma escoliose que não seja tão complexa, a pessoa vai ficar internada de 4 a 6 dias no hospital, vai ter sua alta, vai ter os seus cuidados domiciliares muito bem explicados e orientados pela equipe multiprofissional, né, incluindo os médicos. Em relação a retorno escolar, varia em torno aí de 20 dias, que são 3 semanas a 4 semanas para a criança poder já estar voltando à escola presencialmente. Só a parte de educação física que requer um cuidado especial. Porque como na grande maioria das cirurgias se colocam, além das hastes, os parafusos, né, os materiais de correção, se coloca enxerto ósseo. E a parte biológica do nosso organismo, que é a cicatrização da pele, da musculatura, também tem para o osso. O osso cicatriza. Sim. E para cicatrizar e nenhum parafuso sair do lugar, ter nenhuma quebra de material de haste ou dessa instrumentação, requer um repouso relativo para atividade física vigorosa. Então a criança pode andar, pode subir escada, pode se abaixar com cuidado, mas praticar esportes de contato tem que esperar um pouco mais, em torno aí de uns 6 a 8 meses, pelo menos. Às vezes a gente libera para uma natação de uma forma mais precoce, mas os esportes de contato têm um resguardo maior.
quais tipos de escolioses, de nível de escoliose que o INTO recebe mais atualmente? Olha, nós recebemos escolioses desde crianças com menos de 1 ano de idade, normalmente as escolioses congênitas ou deformidade. Quando a gente fala escoliose, é de uma forma geral, mas tem muito caso de cifose também, que são as curvaturas para frente, que requerem tratamento e avaliação bem precoce. Então a gente recebe desde crianças muito pequenas até adultos. Correto. E já que a gente está falando de INTO, né, a gente viu que junho foi eleito o mês da escoliose. Por que junho? Olha, isso foi há 11 anos atrás, a Associação de Cirurgia de Escoliose do Reino Unido começou a divulgar a data de 26 de junho, chamado também de Junho Verde, que é um mês de conscientização de diagnóstico. Então, é um cuidado que eu peço para os pais, avós, familiares, amigos, educadores, né? Tenham um cuidado, um olhar, né, para a criança, não somente para o estudo, mas tentem observar o corpo, se tem alguma coisa diferente, alguma inclinação, torção do corpo, colocar uma blusa que não está caindo muito bem, ela está mais comprida de um lado do que o outro, ter uma conscientização. Isso começou há 11 anos atrás e isso ganhou força, né, na sociedade de pesquisa de escoliose, né, em inglês chamada Escoliose Research Society, e com o apoio dessa sociedade internacional, isso acabou ficando marcado por esse mês, como o mês da conscientização verde na prevenção e diagnóstico e conscientização da escoliose. Tá certo, então fica o recado aí, aproveitar junho para pais, educadores fazerem essa avaliação preliminar, né? E se vier algum tipo de alteração, que encaminhe para uma avaliação ortopédica, certo? Perfeito. Tá certo. Agora, aqui no INTO, existe o projeto Fortalecer. E eu soube que esse mês vão aproveitar o mês da escoliose para apresentar uns personagens novos do projeto Fortalecer. Fala pra gente. Isso foi uma demanda, né? Esse projeto Fortalecer já tem vários anos, foi criada pela nossa diretora, que é pediatra, a doutora Germana, e o objetivo é educacional, né, desse projeto. E tem vários mandamentos, e um dos mandamentos do projeto Fortalecer é crescer forte e ereto, né? Porque o símbolo da ortopedia é alinhar as crianças, né? A ortopedia nasceu desses preceitos. E no projeto Fortalecer nós temos vários personagens que, de uma maneira lúdica, ajudam que as crianças e os pais sejam melhor acolhidos. Tem projetos educacionais como cartilhas, vídeos no YouTube que vão ensinar não só da parte ortopédica, mas como as crianças têm que crescer fortes e saudáveis, que é o lema principal desse nosso projeto. E pouco a pouco nós vamos incrementando personagens. Então, na turma do Valente, né, todo mundo vai ter acesso, aqui vocês estão vendo a turma do Valente, foi incorporado 3 novos personagens. Nós temos o cãozinho Valente, que é o nosso mascote. Nós temos aquela lagartinha linda, Ali de na verde. cabeça. Isso, que ela está ali em cima, com uma corcundazinha, uma gibosidade. Né? Isso é para mostrar também que tem igualdade. Né? Um dos mandamentos do projeto Fortalecer chama-se igualdade. Então ninguém precisa ser igual aos outros. Isso é para conscientizar as pessoas. Nós todos somos cidadãos. Uns nascem com problema. A grande maioria, os médicos podem oferecer um tratamento para que possa melhorar. Então a Scarlett é uma nova mascote desse projeto que vai ser lançado aqui no nosso instituto. E ali tem um outro personagem, que é o Gui, que está com uma cadeira e com um halo craniano que nós falamos aqui. Isso é um esticador, né? É uma tração para ajudar a corrigir e alinhar pouco a pouco a coluna antes de operar ou entre os tempos cirúrgicos, para que a pessoa e os pais se sintam confortáveis. E a outra
Personagem é a Gugu, aqui me antecipando um pouco ao lançamento, né? Já que você está tocando nesse assunto, que é uma menina que tem a escoliose e ela convive muito bem, usa várias horas por dia de forma educada, aceita as recomendações do médico e as orientações dos pais, então ela está usando esse colete aí, ela está conseguindo tratar sem necessidade de cirurgia. Que ótimo. Para a gente concluir, doutor, o que tem aí em vista de perspectiva tecnológica, de diagnóstico, de tratamento para a escoliose hoje? Olha, para a escoliose hoje, no mundo todo, existe um diagnóstico não só físico, radiológico, igual a gente mostrou as radiografias aqui, exame físico do paciente, mas estão em estudos, uns iniciais e outros mais adiantados, testes genéticos. Então, os testes genéticos, igual eu já reportei aqui, que foram trabalhos realizados no Centro de Coluna, junto com a pós-graduação aqui do nosso instituto, mostram que a propensão de algumas escolioses terem alterações genéticas que podem ser de detecção precoce ou associações. Então, isso seria uma perspectiva futura que já é presente. Outras soluções são aquelas relacionadas às técnicas cirúrgicas. As técnicas cirúrgicas, muitas vezes, nós colocamos hastes provisórias. Quando a criança é muito pequena e ela ainda tem uma capacidade de crescimento muito elevada, para que o tronco não fique curto e que o pulmão também possa se desenvolver. Se você fizer uma fixação muito longa, pode atrapalhar o crescimento do pulmão e o crescimento do tronco. Então, nós colocamos hastes de crescimento, sistemas de crescimento, e existem vários. A gente já teve alguns modelos aqui no Instituto. Continuamos fazendo esse tipo de sistemas, são novas tecnologias, e tem outros que modulam esse crescimento. Então, já existem no mercado, está chegando no Brasil, ainda não tem no Instituto, sistemas de fixação não rígidos que são flexíveis, que para casos especiais podem ser aplicados na coluna e às vezes não opera por trás, às vezes opera pelo lado. Por trás do tórax, por trás na coluna vertebral. Eu vou mostrar aqui de novo no modelo. Sim. Você me permite aqui, Pedro? Então, vou mostrar aqui, ó. Então, tem situações que se opera a coluna, a escoliose, por via lateral. Tanto com as hastes fixas, quanto com parafusos e hastes flexíveis, que permitem o crescimento e a modulação, não tornando a coluna rígida. Isso seriam novas tecnologias e perspectivas futuras. Maravilha. Maravilha. Muito bem, nosso tempo chegou ao fim e hoje a gente viu que escoliose é uma curvatura do plano lateral da coluna, certo? E que os motivos podem ser ou por congênito, né? Pode ser por síndromes neuromusculares, correto, doutor? Perfeito. E que para o tratamento a gente pode usar ou o colete, ou quando o colete não dá conta de conter o acentuamento daquela curvatura, aí existe a indicação cirúrgica. Perfeito. Essa é a mensagem que nós temos que passar para o nosso ouvinte e telespectador de todo o Brasil. E enquanto aguarda a cirurgia, manter suas atividades normais, atividades físicas que vão melhorar a capacidade pulmonar para ter um bom pós-operatório. Isso é fundamental. Além da parte nutricional, né? Se alimentar bem, né? E no pós-operatório ter a mobilização o mais precocemente possível. Isso correto? Aí, perfeito. Com avaliação de profissional, com orientação, certo? Perfeito. Beleza. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, doutor, pela sua presença, por ter colaborado tanto aqui para a gente com o assunto. Parabéns pela sua dedicação,
bonito ver a sua paixão pelo que você faz. E aguardo vocês no próximo IntoCast. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente com relação a qualquer assunto. Tchau! E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Into? Então não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro dos próximos episódios.